Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos hoje estudar o tema 22, Educação Socioambiental. Nós temos então como referência o livro dos 7 saberes necessários. E os 7 saberes necessários para o professor são a cegueira do conhecimento, o conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão, a ética do gênero humano. A cegueira do conhecimento fala que a educação precisa mostrar que não há conhecimento que não esteja ameaçado pelo erro e pela ilusão. O desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da afetividade, da curiosidade e da paixão. Nenhuma teoria científica está livre de cometer um erro. E racionalidade é a nossa melhor proteção contra o erro e a ilusão. O conhecimento nunca reflete a realidade. Então, não adianta você trazer aí tanto conhecimento e você não olhar para o mundo, não olhar para a realidade. Então, esse conhecimento precisa estar atrelado aí à realidade. Os princípios do conhecimento pertinente. De um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados, e no outro, as realidades e problemáticas cada vez mais multidisciplinadas, transversais e multidimensionais. É preciso que a educação os torne os conhecimentos evidentes, recompor o todo para se conhecer as partes com disciplinas hiperespecializadas, fechadas em si mesmas, acabam impedindo uma percepção global. Então, o conhecimento ensinado não é pertinente se ele for dividido, compartimentado. Então, é uma crítica que se faz aqui às disciplinas, né? Hoje são componentes curriculares de um currículo que se une, que está junto na escola, né? A BNCC define. Então, aqui o autor, que é Edgar Morin, ele critica esse conhecimento compartimentado, inclusive dividido, separado da própria realidade, porque assim o aluno não aprende e não faz algo bom, né, para a humanidade. Ensinar a condição humana. A educação do futuro deverá ser o primeiro e universal, centrado na condição humana. Entender o humano é entender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. Assim, será preciso criar a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno. A importância de se entender o ser humano em seus diversos contextos, genético, social e cultural. O quarto, ensinar a identidade terrena. Então, quando a gente fala de educação socioambiental, tem tudo a ver com isso, né? Primeiro, consciência da antropologia, que reconhece a unidade na diversidade. Segundo, a consciência ecológica, habitar a mesma esfera viva, a mesma biosfera. Terceiro, consciência cívica e terrena, responsabilidade e solidariedade para com os filhos da terra. Quarto, consciência espiritual da condição humana, criticar-nos mutualmente e autocriticar-nos e compreender-nos também mutualmente. É preciso compreender que as disciplinas devem convergir para a condição humana, como compreender uns aos outros. Então, para Edgar Morin, essa visão de educação socioambiental tem a ver também com o social, dessa interação humana. 5. Enfrentar as incertezas. Destruição do mito do progresso. O progresso certamente possível, mas é incerto. Todas as incertezas por causa da velocidade e por causa da aceleração dos processos complexos e aleatórios. A história não se refere a uma evolução linear. A evolução ela é sempre assim. Então, é necessário que a gente saiba que existem incertezas nessa evolução. Se a racionalidade não for autocrítica, ela cairá na racionalização, que são coisas diferentes. 6. Ensinar a compreensão. Compreender tornou-se algo crucial para nós. Deve ser um dos motivos para a educação do futuro. A comunicação não é sinônimo de compreensão.
Segundo o autor, há duas formas de compreensão. A primeira, compreensão intelectual, objetiva, e a segunda, compreensão humana intersubjetiva. E aqui o sétimo, a ética do gênero humano. A antropoética aborda a importância da cidadania, trabalhar para a humanização da humanidade, efetuar a dupla pilotagem do planeta, obedecer sempre à vida, alcançar a unidade planetária na diversidade, respeitar o outro, assim como a diferença e a identidade em si, desenvolver a ética da solidariedade, desenvolver a ética da compreensão. Tudo isso é muito importante para essa educação socioambiental. E aqui nós temos essa questão já do INEP, tá? Onde eles trazem aqui essa contextualização. A hortaliça é feia ou estragada? Aí aqui, está estragada se tiver amassada, machucada, quebrada, se não apresentar coloração apropriada. É feia se o formato estiver fora do padrão, se apresentar pequenas cicatrizes superficiais. Isso aqui já é uma contextualização típica, clássica ali do INEP, né? Que a gente já sabe que eles trabalham dessa maneira. Então, aqui nós vamos já para a questão. Texto 2. Aquele foi um texto, tá, gente? Só para você lembrar. Texto 1 está escrito em cima. Então, texto 2 aqui. Em alguns países da Europa, permite-se que um produto de menor valor estético seja comercializado. Estamos falando de um pepino deformado ou de uma cebola pequena, mas não de um produto contaminado com resíduos químicos ou agentes biológicos. No caso do Brasil, o problema vai além da aparência, porque há hortaliças ruins, contaminadas, murchas, machucadas, que chegam às bancas para ser comercializadas. Mas se nos dois contextos há perda de alimentos e preconceito em relação às hortaliças fora do padrão visual, mas boas para o consumo, quais seriam as alternativas para evitar o desperdício e melhorar a qualidade dos produtos? Para os pesquisadores do assunto, não adianta replicar a experiência europeia no Brasil e exigir hortaliças esteticamente perfeitas, porque também teríamos produtos sendo desprezados, ainda na etapa de produção. Não devemos passar de um mercado pouco exigente que gera desperdício no varejo e nas residências para um mercado exigente que gera perda no campo. A solução do problema é conscientizar os diversos elos da cadeia produtiva, especialmente varejistas e consumidores, para que sejam esclarecidos sobre quais aspectos da aparência das hortaliças comprometem a qualidade. Quanto maior a exigência do mercado por hortaliças de aparência perfeita, maior o desperdício de alimentos. Por sua vez, quanto maior a exigência por hortaliças sem danos causados pela falta de cuidado e pela falta de higiene, menor será a perda de alimentos e maior a qualidade da alimentação da população brasileira. Considerando as informações apresentadas nos textos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Esse aqui é um esquema de questões que aparece aqui nessa prova do INEP, né? Que eles colocam duas asserções e colocam o porquê no meio, que vão ligar ali as asserções e as possibilidades, tá? O texto 1 sintetiza uma informação principal do texto 2, ao apresentar critérios distintos de alterações visuais que têm efeitos puramente estéticos em produtos alimentícios, daquelas que têm implicações na qualidade destes produtos. Porque 2. O texto 2 divulga que o aumento das perdas na cadeia produtiva de hortaliças no Brasil é proporcional a elevação de exigências dos consumidores pela aparência de produtos agropecuários. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira, a asserção 2 é uma proposição falsa,
D, a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. E, a asserção 1 e 2 são proposições falsas. A resposta correta é a C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Vamos lá ler a 2. O texto 2 divulga o aumento das perdas na cadeia produtiva de hortaliças no Brasil, que é proporcional à elevação das exigências dos consumidores pela aparência de produtos agropecuários. O texto 2 fala sobre a Europa e o Brasil. Então, essa afirmação aqui, a asserção, ela não está refletindo o que o texto 2 fala, tá bom? Então é necessário você voltar no texto lá, você ler, você fazer rabisco mesmo, para você não se confundir, tá bom? E aqui nós utilizamos o livro de Edgar Morin, como eu falei, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Utilizamos também aqui Educação Ambiental na Escola, a Lei número 9.795 de 1999, que fala da Política Nacional de Educação Ambiental, e a BNCC, Competências Gerais da Educação Básica. E por hoje é só, até a próxima.